Questi sta, quiescendizi quod aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum acies ordinata. Exurgat Deus et dissipentur inimici eius, et fugiam qui oderunt Deum a eius. Questi sta, quiescendizi quod aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum acies ordinata. A Virgem Maria, 100 textos marianos com comentários, por Santo Agostinho. A organização geral e tradução é da irmã Nair de Assis Oliveira. Editora Paulus, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, se é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda tornando-se membro. Torne-se um membro você também. Diversas são as possibilidades. As assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês e podem ser canceladas a qualquer momento. Muito obrigada pela presença. Eu peço para que também, por favor, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, caso você já não o tenha feito. Que Deus abençoe a cada um que por aqui passa. Eu desejo uma boa escuta. Seguimos ainda na segunda parte. Continuação da relação dos sermões. 58. A Igreja, semelhante a Maria. A Igreja é virgem. Sendo virgem, virgem permaneça. Talvez tu me digas, se é virgem, como pode dar à luz filhos? Ou, se não dá à luz filhos, por qual razão inscrevemo-nos nós como catecúmenos para nascermos de suas entranhas? Respondo, a Igreja é virgem e mãe. Imita ela a Maria, que deu à luz o Senhor. Acaso Santa Maria não deu à luz sendo virgem e assim permaneceu? Do mesmo modo, a Igreja dá à luz e permanece virgem. E se consideras bem, ela dá à luz Cristo, visto que os batizados são seus membros. Disse o apóstolo, vós sois o corpo de Cristo e seus membros. Logo, se ela dá à luz os membros de Cristo, a sua semelhança com Maria é muito grande. Comentário. A Igreja é, de fato, muito semelhante a Maria, e Maria é a Igreja, na qual resplandecem idênticos traços virginais e maternais. Na verdade, existe certa homogeneidade entre a maternidade, pela qual a Igreja gera os membros de Cristo, e aquela pela qual Maria concebeu e deu à luz Cristo. A Igreja é mãe por sua fé, tal como Maria. Maria é o tipo da Igreja, Ecclesiae Typus, porque antes de tudo ela é a sua mãe. Já Santo Ambrósio ensinava que a mãe de Deus é o tipo, modelo,
da Igreja, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. Maria, que é Mãe de Deus, é o modelo de igreja, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. 59. Maria no símbolo da fé. Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Está dito que ele nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, por causa da Santa Concepção no seio de uma Virgem, efetuada não pelo ardor da concupiscência carnal, mas pelo fervor da caridade proveniente da fé. O primeiro dos nomes mencionados, isto é, o Espírito Santo, corresponde não àquele que gera, mas ao que santifica. E o segundo, por sua vez, àquela que concebeu e deu à luz. Por isso foi dito: o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Santo, porque do Espírito Santo. O que nascer de ti, logo, da Virgem Maria, e será chamado Filho de Deus. Portanto, o Verbo se fez carne. Comentário. Este sermão 214 é todo ele dedicado à explicação da Regula Fidei, ou símbolo da fé, como costumava ser feito por ocasião da sua entrega aos catecúmenos. Traditio Symboli. Leiamos a fórmula do credo no original. Credimus quod natus est de Spiritu Sancto et Virgine Maria. É a mesma fórmula de hoje. A concepção de Cristo no seio de Maria efetivou-se por meio do fervor da caridade proveniente da fé. A fé foi a condição que tornou possível a realização do mistério. 60. A livre escolha de Deus. Caso desejes conhecer o nascimento do Filho do Eterno Pai segundo a carne, carne que lhe dignou-se aceitar por nossa salvação, escuta e crê que ele nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Ainda que tal nascimento, quem poderá narrar? Quem poderá avaliar em sua justa medida que Deus tenha querido nascer como homem pelos homens, que uma virgem o tenha concebido sem sêmen de varão, que o tenha dado à luz sem perder a integridade e que após o parto tenha permanecido íntegra? Quem poderá avaliar em sua justa medida que Deus tenha querido tudo isto? Nosso Senhor entrou por sua livre vontade no seio da Virgem. Sendo ele imaculado, habitou nos membros de uma mulher. Engravidou sua mãe, todavia sem privá-la da sua virgindade. Tendo-se formado a si mesmo, saiu e manteve íntegras as entranhas da mãe. Desta maneira, revestiu aquela de quem se dignou nascer com a honra de mãe e com a santidade de virgem. Quem poderá compreender isso? Quem poderá compreender isso? Quem poderá explicá-lo? Logo, quem narrará esse nascimento? Quem será capaz de compreender, ou que língua poderá explicar o fato de que não só no princípio existia a palavra, carente de todo princípio de nascimento, mas que a palavra se fez carne, elegendo uma virgem para convertê-la em mãe, conservando a virgem? Enquanto filho de Deus, ele não teve mãe que o concebesse. E enquanto filho do homem, não teve varão que o procriasse. Com a sua vinda, traz a fecundidade à mulher, sem privá-la por seu nascimento da integridade. O que significa isso? Quem pode dizê-lo? Quem o pode calar? É coisa admirável, mas não nos é permitido calar aquilo de que somos incapazes de esclarecer. Preguemos com palavras o que com a mente não compreendemos. Somos incapazes de falar dignamente de tão grande dom de Deus, por sermos pequenos demais para expressar essa grandeza. Não obstante, sentimos-nos constrangidos a louvar, para que nosso silêncio não seja sinal de ingratidão. Graças sejam dadas a Deus. Aquilo que não se pode exprimir dignamente, pode-se crer fielmente. Comentário.
Note-se nesse texto como Santo Agostinho refere-se com segurança a respeito da predestinação divina de Maria. Deus escolheu livremente sua mãe terrena, cumulando-a de privilégios. Ao abordar tais questões, o bispo de Hipona nunca se esquecia de que, por outro lado, tais mistérios eram negados por muitos inimigos da fé cristã, particularmente os pagãos, os judeus e os maniqueus. Diziam eles ser tal acontecimento humanamente impossível. Agostinho costumava demonstrar que as prerrogativas de Maria foram possíveis para Deus, que as quis livremente. Considerava o posse e o velle divino, isto é, o poder e o livre querer de Deus. 61. A incomparável fé de Maria. Cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, nascido por obra do Espírito Santo da Virgem Maria. Pois, na verdade, a bem-aventurada Maria, acreditando, deu à luz àquele em quem, acreditando, concebera. Com efeito, ao escutar a mensagem de haver ter um filho, perguntou ela como isso poderia acontecer, posto que conhecia um único modo de conceber e dar à luz, ainda que pessoalmente não o houvesse experimentado. Naturalmente, tinha sabido por conversas com outras mulheres que toda criatura humana nasce de um homem e de uma mulher. Recebeu então do anjo esta resposta: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Após essas palavras do anjo, ela, cheia de fé, concebendo a Cristo em sua mente antes do que em seu seio, disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Parecia dizer: cumpra-se que a concepção de uma virgem seja sem sêmen de varão. Que nasça do Espírito Santo e de uma donzela, aquele em quem a Igreja, também virgem, nascerá. Seja chamado de Filho de Deus, aquele santo que há de nascer de mãe humana, sem pai humano, posto ser conveniente que se faça filho do homem, aquele que, de forma admirável, nasce de Deus Pai, sem mãe alguma. Dessa forma, assim como quando ao nascer sai de um seio fechado, assim também quando adulto, já ressuscitado, haverá de entrar no cenáculo através de portas fechadas. Essas coisas todas são maravilhosas por serem divinas, inefáveis por serem inescrutáveis. A boca do homem não é capaz de explicá-las, porque tampouco está apto a investigá-las. Maria acreditou e realizou-se nela aquilo em que acreditou. Creiamos também nós, para que em nós possa igualmente realizar-se o que nela se realizou. Comentário. Já foi observado como Agostinho se compraz em atribuir à fé de Maria a realização das maravilhas nela realizadas, na encarnação do Verbo. Na maior parte do tempo, o que ele mais engrandece em Maria é a sua incomparável fé. Na encíclica Redemptoris Mater, o Santo Padre João Paulo II refere-se explicitamente a este trecho do Sermão 215, quarto. Diz, abre aspas, Maria pronunciou o fiat mediante a fé. Foi mediante a fé que ela se entregou a Deus sem reservas e se consagrou totalmente, como escrava do Senhor, à pessoa e à obra de seu filho. E este filho, como ensinam os padres da Igreja, Santo Agostinho e São Leão Magno, ela concebeu-o na mente antes de o conceber no seio, precisamente mediante a fé. Fecha aspas. E na terceira parte, número 120 da mesma encíclica, o texto acima é ainda citado em referência ao vínculo profundo existente entre a Mãe de Cristo e a Igreja. Abre aspas, do Espírito Santo e de Maria nasce Cristo e a Igreja. Fecha aspas. Note-se ainda como a catequese antiga gostava de comparar o parto virginal de Jesus com a sua entrada per clausa hostia no cenáculo após a ressurreição. 62. Maria, estrela da noite. Uma vez decorrida a noite deste mundo,
haverá lugar para nós a ressurreição da carne em vista do reino, da qual a ressurreição de nossa cabeça foi um exemplo antecipado. Esse é o motivo pelo qual o Senhor quis ressuscitar de noite, conforme declara o apóstolo. Deus, que disse, em meio às trevas brilhe a luz, foi Ele mesmo quem reluziu em nossos corações. Quis Ele simbolizar esse brilhar da luz em meio às trevas, nascendo de noite e ressuscitando igualmente de noite. É Cristo a luz que surge das trevas. Ele, nascido dos judeus, de quem foi dito: comparei vossa mãe com a noite. Mas em meio desse povo, mesmo pertencendo àquela noite, a Virgem Maria não foi noite, mas de certo modo uma estrela na noite. Por isso, o seu parto foi assinalado pela estrela que conduziu de uma longínqua noite os magos do Oriente para adorarem a luz, a fim de que também neles se cumprisse o dito: brilhe a luz em meio às trevas. A ressurreição e o nascimento de Cristo estão concordes, tal como naquele sepulcro novo, onde não foi posto ninguém, nem antes nem depois dele, tampouco no seio virginal de Maria foi concebido mortal algum, nem antes, nem depois. Comentário. Este sermão foi pronunciado numa vigília de Páscoa em Hipona, tendo como tema a espera na noite. Maria não foi noite, mas estrela na noite. Vemos Agostinho, em um lance de fantasia poética, mostrar aqui a missão de Maria como pregoeira da redenção, sob o símbolo de uma estrela. A alusão ao sepulcro novo reencontra-se aqui também como símbolo do seio virginal. 63. A encarnação do Verbo, obra de toda a Trindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como vem a aparecer em uma virgem tal Verbo? Tudo foi feito por meio dele. O que significa esse tudo? Tudo aquilo que Deus fez, fê-lo por meio do Verbo. Entretanto, irmãos, não excluais o Espírito Santo dessa obra tão grandiosa. De que obra? Vejamos. Os anjos são realmente algo de muito grandioso, e não algo de pouca importância. Todavia, eles adoram a carne de Cristo, sentada à direita do Pai. Ora, essa obra é sobretudo realizada pelo Espírito Santo. É o seu nome que aparece quando o anjo anunciou à Santa Virgem que haveria de ter um filho. Ela já se havia proposto de guardar a virgindade, sendo que seu marido seria o guardião da sua pureza e não o destruidor da mesma. Ou melhor dito, o esposo não seria precisamente o guardião, mas sim Deus. Todavia, seria ele o testemunho da sua pureza virginal. Para que não fosse suspeita de estar grávida por adultério, quando o anjo lhe trouxe a mensagem, disse Maria: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Com efeito, se ela tivesse a intenção de vir a conhecê-lo, não lhe teria causado a mensagem do anjo qualquer estranheza. E aí está a prova de seu propósito de guardar a virgindade. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E disse muito bem: ele vai te cobrir com a sua sombra, para que tua virgindade não experimente o ardor da concupiscência. E tendo concebido, foi dito a respeito dela: e Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Assim, pois, o Espírito Santo foi o autor da carne de Cristo. Todavia, também o mesmo Filho unigênito de Deus foi o autor dessa carne. Como o provamos? Porque a respeito dessa questão diz a Escritura: a sabedoria edificou uma casa para si. Prestem então atenção. Como pode Deus se encerrar em um seio, ele
que é sem medida, Deus junto a Deus, o Verbo de Deus, por quem tudo foi feito. Indaguemos primeiramente, para se encontrar aí, teria o Verbo de abandonar o céu? Para ali poder estar no seio da Virgem, teria deixado o céu? Nesse caso, de que haveriam de viver os anjos, hein? Mas eis que o Senhor dos anjos fez-se homem, para que o homem pudesse comer o pão dos anjos. Entretanto, divague o pensamento humano por entre as suas trevas. Desfaleça, indague, fale até atinar como o Verbo de Deus, por quem foram feitas todas as coisas, aparece no seio da Virgem, sem abandonar os anjos, nem o seu Pai. Como pôde se encerrar naquele seio? Ele pode estar lá presente, mas não aí encerrado. Pergunta-se como um ser com S maiúsculo, tão grande, pôde limitar-se em lugar tão pequeno. Ora, o útero conteve aquele que o mundo inteiro não contém. Mas ele não se fez menor para ali estar. Estava ali, continuando a ser igualmente grande. E qual era essa grandeza? Tal como era antes, essa é a que continuava a manter, no seio de Maria. Comentário. O privilégio da virgindade de Maria está aqui posto em relevo, na sua íntima participação na obra do Espírito Santo. Agostinho admira-se das maravilhas que implica o mistério da encarnação, obra de toda a Trindade. Tomo a liberdade, meus caros, de complementar o comentário, porque o que Santo Agostinho nos passa é algo realmente magnífico, sobre Cristo fazer-se presente no seio de Maria, no útero de Maria, mas não estar aí encerrado, como que finito ali, mas sim continuando justamente a ter da sua presença perante os anjos, perante o Pai, etc. As imagens sempre são limitadas para explicá-lo, porque, como diz o próprio Santo Doutor, por mais que perscrutemos, a nossa inteligência e as nossas imagens são parcas, são debilitadas, são débeis em relação aos mistérios de Deus que são infinitamente grandes. Mas se posso usar de uma imagem para minimamente contemplarmos aquilo que acontece, visualizarmos aquilo que acontece, não é uma contemplação, é por reflexo, mas eu digo visualizarmos, observarmos o que acontece, é como o próprio fogo, que ainda que esteja presente em uma vela, por exemplo, em um determinado âmbito que queima, ainda que ele se coadune ali enquanto presença, aquele pavio não o contém em si, porque o fogo não é apenas o seu visível, mas também o seu calor sendo emanado, é também a sua luz sendo propagada. Então se faz presente visivelmente ali, palpavelmente ali, contudo, aquele pavio, aquela vela não o encerra em si mesmo. Se nós fechamos o fogo num potinho, ele logo se apaga. Porque, inclusive, fisicamente, o fogo precisa do oxigênio, certo? Deus, claro, não é por conta do oxigênio e por nenhuma questão física que se mantém tal qual ele é, ainda que presente no seio de Maria, ainda que presente nos braços de Maria, ainda que presente em meio aos homens. Mas essa seria uma imagem mais ou menos possível para um entendimento um pouco mais concebível daquilo que acontece de fato. Deus se faz presente por um momento, enquanto visível e palpável, enquanto uma carne em tudo semelhante à nossa, menos no pecado. Mas em si mesmo, ele é luz que o tempo todo é emanada e que é presente em todo espaço, em todo tempo. E é calor que mantém os anjos e mantém tudo aquilo que é vivo
em Deus Ele mesmo. 64. Cristo concebido sem pecado. Como um cordeiro, ele foi levado ao sacrifício. Cristo é considerado semelhante a cordeiro porque carece totalmente de pecado. E não se estranhe que careça de pecado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Onde há lugar para o pecado aí? Ponde os olhos sobre seu nascimento humano. Quis nascer sem pecado aquele a quem uma virgem concebeu, e a quem não desejou que sentisse nenhuma concupiscência carnal. A concepção do filho foi o resultado da fé da mãe. Nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sem trazer o pecado original de Adão. Não o trouxe, nem o contraiu. Nasceu inocente, inocente viveu e inocente morreu. Comentário. A ideia de Maria ter concebido a Cristo pela fé repete-se constantemente nos sermões e escritos de Agostinho. E ainda o quanto há de insistência na afirmação da ausência de qualquer traço de pecado na concepção de Jesus. Encontramos aqui bem expressa a ideia de que Cristo não contraiu o pecado original, apesar de proceder da raça de Adão. 65. O confronto Eva-Maria. Pelo sexo feminino caiu o homem, e pelo sexo feminino encontrou sua reparação. Pois uma virgem deu à luz a Cristo, e uma mulher anunciou a ressurreição. Pela mulher veio a morte, pela mulher chegou a vida. Comentário. A maternidade de Maria adquire dimensão espiritual que se estende a todos os membros de Cristo, contribuindo a comunicar-lhes a vida sobrenatural da graça. É essa regeneração espiritual que torna Maria mãe dos cristãos e mãe da divina graça. Esse privilégio mariano pertence à lei da compensação, da recapitulação ou recirculação, conforme as denominações dadas por teólogos. Lei da compensação, da recapitulação ou recirculação. É a manifestação da queda e da reparação do homem. O confronto entre ambas as mães do gênero humano, Eva e Maria, põe a esta, Maria, num lugar eminente de cooperação para a salvação dos homens. Ambas as cooperações foram reais e eficazes. Uma catastrófica, outra salvífica. Este tema é retomado frequentemente pelos padres da Igreja, pelos escritores eclesiásticos e teológicos. Comparando Maria com Eva, é encontrada com frequência esta afirmação: per feminam mors, per feminam vitam. 66. Oh, grandiosa troca! No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quão longe da morte! Portanto, quanta misericórdia! Certamente Maria era do gênero humano, era virgem, mas criatura humana. Era santa, mas um ser humano. O Senhor, o Verbo unigênito, assumiu por ti, ó homem, o que ofereceria por ti. Mas o que quis assumir por ti, não o assumiu senão por ti, posto que ele não possuía em si mesmo o que lhe permitiria morrer por ti. Tu não tinhas por onde viver, hã? Tu não tinhas por onde viver, e nem ele por onde morrer. Oh, grandiosa troca! Oh, grandiosa troca! Vive do que é dele, posto que ele morreu, do que recebeu de ti. Vive do que é dele, pois ele morreu do que recebeu de ti. Comentário. Agostinho tem gosto de partir das palavras iniciais do prólogo do Evangelho de João para refletir sobre o mistério da encarnação. Fixa sempre no Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Nesse texto, insiste sobre a realidade da natureza humana que o Verbo quis assumir por nós por meio de Maria. Cristo morreu para que nós vivêssemos. Para nos fazer participar de sua vida, ele tomou parte de nossa morte. 67. Maria no Magnificat, cheia de fé e humildade. Eis o que diz a própria Maria, cheia de fé e de graça, ela que havia de ser mãe, permanecendo virgem. O que declara ela, entre outras coisas? Falarmos sobre tudo não seria demasiado. Acumulou de bens aos famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Quem são os famintos? Os humildes e indigentes. Quem são os ricos? Os soberbos, cheios de orgulho. Comentário. Este sermão foi pronunciado na festa do nascimento de São João Batista, assim como o seguinte, o número 291. A denominação dada a Maria, plena fide, a cheia de fé, é habitual em Agostinho. 68. Atitudes diferentes de Zacarias e Maria. Um anjo anuncia um filho a Zacarias, tal como fará a Maria. E ela responde quase as mesmas palavras que Zacarias. O que dissera Zacarias? De que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. E o que disse Santa Maria? Como é que vai ser isso? As palavras são parecidas, mas os corações muito diferentes. Escutamos tais expressões, semelhantes quanto ao ouvido, mas captemos as diferentes disposições dos corações, diante das palavras do anjo. Pecou Davi, e corrigido pelo profeta confessou: Eu pequei. Logo lhe foi dito: Teu pecado está perdoado. Pecou também Saul e, repreendido pelo profeta, disse: Pequei. Mas a ele não foi perdoado o pecado. A ira do Senhor permaneceu sobre ele. O que constatamos aí, a não ser que palavras semelhantes correspondem a corações diferentes? O homem ouve as palavras, mas Deus perscruta o fundo do coração. Ao deixar Zacarias, o anjo viu que naquelas suas palavras não havia fé, mas dúvida e desconfiança. Censurou-o por isso, privando-o do uso da voz, para condenar a sua incredulidade. Pelo contrário, Santa Maria disse: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Reconhecei aí o propósito da Virgem. Se ela tivesse pensado em unir-se a um homem, teria ela dito: Como é que vai ser isso? Por certo que não o teria feito, caso seu filho fosse nascer como acontece com as demais crianças. Mas ela lembrou-se do seu propósito, pois estava bem consciente do seu voto. Sabia o que havia prometido e sabia que todas as crianças nascem da união de um homem com uma mulher, coisa que estava fora da sua cogitação. Daí sua pergunta ao anjo: Como é que vai ser isso? Referia-se ao modo de realização, sem que estivesse inclusa dúvida alguma sobre a onipotência de Deus. Como é que vai ser isso? De que modo se realizará tal acontecimento? Tu me anuncias um filho e meu ânimo está pronto. Dize-me, pois, a maneira como ele nascerá. Podia a Virgem temer ou pelo menos ignorar o desígnio de Deus, pelo qual o Senhor a queria como mãe? Por certo, não seria como se ele estivesse desaprovando seu voto de virgindade. O que teria passado caso ele lhe dissesse: Casa-te e une-te a teu esposo? Mas Deus nunca teria falado desse modo, pois o Senhor havia aceito o voto da Virgem e queria receber o que ela lhe havia prometido. Dize-me, pois, ó mensageiro de Deus, como é que vai ser isto? Adverte ela que o anjo deveria saber
e interroga-o, sem em nada duvidar. E ele, como reconheceu que ela fazia as perguntas, sem possuir dúvida do fato, não se recusou a instruí-la. Escuta como. Tua virgindade se manterá. Não terás senão de crer na verdade. Guarda a virgindade e recebe a integridade. Visto que tua fé é total, ela permanecerá íntegra, e igualmente a tua virgindade. Escuta como sucederá. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Tal sombra ignora o ardor da concupiscência. É porque concebes mediante a fé, e ficarás grávida, não pela união com um homem. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Comentário. O anúncio do anjo a Maria é comentado aqui por Agostinho como apresentando prova da virgindade que Maria havia consagrado com voto ao Senhor, e ainda para pôr em relevo a sua grandeza e humildade, sobretudo a grande fé com a qual acredita na palavra de Deus. 69. Toda glória em Maria é pura graça. Ó Maria, quem és tu, destinada a ser mãe do Filho de Deus? Como mereceste? Como se há de formar em ti aquele que te fez a ti? De onde, repito, te vem tão grande bem? Tu és virgem, és santa, fizeste um voto, mas é mais magnífico ainda o que mereceste, e muito mais o que recebeste de graça. Como foi isso? Forma-se em ti quem te fez a ti. Fez-se em ti aquele por meio de quem tu mesmo foste feita. Fit in te qui fecit te. Fit in te per quem facta es. Sim, aquele por quem foram feitos o céu e a terra, por quem foram feitas todas as coisas. Em ti, o Verbo de Deus fez-se carne. Recebendo nossa humanidade, não perde a sua divindade. O Verbo une-se à carne, e teu seio é o tálamo de matrimônio tão sagrado. Volto a repeti-lo, teu seio é o tálamo de tão sagrado matrimônio, isto é, da união do Verbo com a carne. Dele procede o mesmo esposo, como de um leito nupcial. Maria, Jesus, ao ser concebido em ti, encontrou-te virgem, e uma vez nascido, ele te deixa virgem. Concede-te a fecundidade sem te privar da integridade. De onde te vem tudo isso? Talvez pareça importuno interrogar assim a Virgem, e temo molestar-lhe os ouvidos com essas minhas palavras. Vejo, porém, que a Virgem, cheia de rubor, responde instruindo-me: por que tu me perguntas de onde me veio tudo isso? Ruborizo-me ao te responder, declarando-te o que é meu maior bem. Escuta a saudação do anjo e reconhece em mim as fontes de tua salvação. Crê naquele em quem eu acreditei. Por que tu me perguntas de onde me veio tudo isso? Que o próprio anjo te dê a resposta. Dize-me, ó anjo, de onde veio tal glória a Maria? E o anjo diz: eu já o declarei ao saudá-la. Ave cheia de graça, gratia plena. Comentário. Este item 6 do Sermão 291 é particularmente belo e evocativo. Revela de modo comovente o grande amor e a sincera admiração de Santo Agostinho para com a Virgem Maria. É salientado como o anjo Gabriel saúda nela a plenitude da graça ao denominá-la gratia plena. Nesse mundo maravilhoso de graça divina, o doutor de Hipona encontra-se como que em seu campo próprio. Ele, o doutor da graça.
convém reler toda a carta encíclica Redemptoris Mater do Papa João Paulo II, em particular a primeira parte, no item 1º, cheia de graça, para sentirmos como os ensinamentos do Santo Padre acham-se em perfeita consonância com os de Santo Agostinho. E 70. Apóstrofe a Maria Lactante. Nosso Senhor, por quem os dias todos foram feitos, nasceu do Pai, sem dia determinado. Quis ele, porém, ter na terra um dia de nascimento. É justamente este que hoje estamos celebrando. Quem quer que seja que estás a te pasmar diante deste dia, admira-te antes do dia eterno que permanece sempre bem acima do dia criado. Em seguida, lembra-te deste dia em que ele vem a nascer para libertar a maldade de nossos dias. A cada dia basta o seu mal. E admira-te ainda mais. Aquela que deu à luz é mãe e virgem. O recém-nascido não fala, sendo, entretanto, a palavra. Com razão os céus falam, congratulam-se os anjos, alegram-se os pastores, peregrinam os magos, os reis perturbam-se e crianças são coroadas, isto é, os santos inocentes. Ó Maria, alimenta com teu leite aquele que um dia será o nosso alimento. Dá de comer ao pão que desceu do céu e encontra-se no presépio como se fosse o manjar dos jumentos. Alimenta esse que te fez digna de formá-lo, pois ali o boi conheceu o seu dono e o asno o presépio de seu senhor. Alimenta com teu leite aquele a quem te fez de tal modo que ele mesmo viesse a ser formado de ti. Alimenta esse que te concedeu o dom da fecundidade ao concebê-lo, sem privar-te ao nascer da honra da virgindade. Alimenta esse que já antes de nascer escolhera o seio e o dia em que haveria de nascer. Comentário. O dia do nascimento do Senhor já era comemorado no dia 25 de dezembro, no tempo de Agostinho. Os documentos litúrgicos conservados da celebração litúrgica da oitava de Natal apresentam um nítido caráter de homenagem à Mãe de Deus. Por anos sucessivos, o prefácio da missa de Natal foi extraído do sermão do presente sermão 369, como confirma Lambeau. Eis uma passagem no original. Lacta mater cibum nostrum. Lacta panem de cielo venientem et in presepio positum, veluti priorum sibaria iumentorum.